Uma semana ruim. O Flamengo tem uma Libertadores inteira ruim. Flamengo fora de casa ganhou de 1-0 e como é importante essa vitória de 1-0. Levou uma bola na trave no finzinho, jogou mal, mas somou 3 pontos. Não fossem os 3 pontos na Venezuela, hoje a Libertadores já estaria perdida para o Flamengo. Depois ele perdeu em casa do Central Córdoba, 2-1, ainda que no fim tenha tido também uma chance incrível para empatar o jogo. Jogou em Quito 0-0, que eu acho que é a única atuação desculpável, porque jogou em Quito contra a LDU. Não foi um grande jogo, mas é Quito, é altitude, beleza. E no final do jogo a LDU tem uma chance clara. Sempre no final do jogo tem alguma coisa. De cabeça. Que bom que o Flamengo não foi gol. Exato. E ontem, cara, 1-1, embora tenha sido na frente, não dá pra dizer que jogou bem. Como é que a gente explica 4 atuações? Eu vou descartar a LDU, tá? Porque acho que em Quito eu nem consigo avaliar time que joga na altitude. Como é que a gente explica um desempenho tão ruim assim na Libertadores, cara? É difícil, Zé, que assim, vamos tentar pegar a história de cada jogo, né? Acho que na estreia o Flamengo teve uma postura, pra mim, muito distante da ideal, postura mesmo de encarar o jogo, mesmo contra um adversário muito frágil, muito mole em campo, né? Lento nos movimentos, um pouco arrastado, venceu o jogo, ok. Nesse segundo jogo aí, acho que é um jogo muito condicionado pelo primeiro gol do Central Córdoba. Antes do gol argentino, o Flamengo era melhor em campo, tinha criado 3 oportunidades, mas não tinha concluído. Depois que leva o primeiro gol, acaba caindo demais na partida. O jogo contra a LDU, a gente estava até aqui, né, Felipe, no Seleção no dia seguinte. Eu falei assim, o Flamengo não jogou mal na altitude, mas acho que faltou um pouquinho de agressividade para vencer o jogo. Era um jogo que era possível vencer. E a partida de ontem, para mim, ela fica a parte das 3, porque é um início que o Flamengo até vai bem. Acho que os primeiros 10, 15 minutos do Flamengo eles são bons, ele consegue superar a marcação alta que o Central fazia, mas depois passa a não entender o cenário do jogo e os riscos que o tempo inteiro, Central Córdoba não teve tantas chances de gol, não. Não foram jogadas criadas, né, que o Flamengo levou um sufoco. Teve uma chance que eles tiveram de um erro do Pulgar dentro da área, mas que acaba refletindo qual foi o principal pecado do Flamengo no jogo. O Flamengo se sentia confortável em atrair o Central Córdoba, às vezes até conseguia superar a primeira pressão, mas a quantidade de falhas técnicas que cometia ao dominar a bola atrás dessa primeira pressão foi um negócio absurdo. E aí eu até queria ouvir o Felipe sobre isso, porque se falou muito do gramado alto, realmente o gramado estava um pouco mais alto que o normal, pelo menos o que a gente percebe de longe. Tira velocidade. Mas não é um futebol num campo de sabão com uma bola murcha, que parecia isso muitas vezes. Dificuldade de conduzir bola, de controlar a bola sem pressão, de passe de 2 ou 3 metros sem estar pressionado exatamente para isso. E aí o Central Córdoba foi entrando no jogo, né, foi se encorajando, foi empurrando o Flamengo para trás, passou a ter o mesmo número de posse de bola, aumentou a posse de bola até empatar o jogo na reta final. E aí tira totalmente a confiança do Flamengo. Eu acho que faltou ao Flamengo o entendimento do que a partida estava se tornando. Tá ruim para sair jogando, tá ruim para superar essa pressão. E Rossi salvando de novo, hein? Como já tinha salvado muitos gols do Cruzeiro no domingo. O campo não tá possibilitando esse tipo de jogo que o Flamengo gosta. Zera uma bolinha na frente, tira um pouco desse sufoco de trás. O Flamengo não fez isso ontem. Na vez que fez, o Rascaeta saiu na cara do gol e perdeu o gol. Mas isso vem do próprio atleta, né? A leitura de jogo que o próprio atleta tem que fazer dentro de campo, né? Isso aí a gente não vai... Eu não vou nem citar o treinador. O atleta dentro de campo, ele tem que entender o que tem que ser feito ou não. Agora não é hora de tocar a bola, agora é hora de zerar. É o que tem que ser feito. Agora, eu vou discordar nesse ponto no início do jogo. Eu achei que o Central foi bem no início do jogo. Como iniciou o jogo, o Central pressionando, e sim, o Flamengo, ele sai de algumas pressões, mas eu falo assim, cara, desse jeito assim, o Flamengo não vai ganhar esse jogo, não. Aí logo sai o gol da Arrascaeta, que foi uma jogada brilhante deles, né? Do Arrascaeta com o gesto dando passo para ele. O gol foi muito bonito. Mas logo depois, o Central, assim, tem a oportunidade claríssima da Arrascaeta, né? E que não tem essa de campo, cara, assim... eu prefiro jogar no campo fofo do que no campo todo esburacado que você não consegue dominar a bola. O campo fofo, de repente, ele tá gramado, tá fofo, vai tirar um pouco de velocidade, mas, poxa, tecnicamente dá pra você desempenhar um bom papel dentro de campo. Então, assim, o Flamengo tem a oportunidade de fazer o segundo gol. O Arrascaeta faz um belo gol, pra mim é um golaço que ele faz, mas falha um gol depois, assim, que não poderia falhar, poderia aquele lá ter matado o jogo, de fato, porque aí o Flamengo, sim, eles iam sair mais para ataque, eles iam querer fazer um gol, e o Flamengo ia ter um pouco mais de campo e liberdade para, de repente, encaixar uma transição, encaixar um contra-ataque. Não aconteceu aquele gol, e o Central, assim, o que parecia era um jogo entre o Central Córdoba, precisa vencer esse jogo para classificar.
É o Central jogando dentro de casa, o Central pressionando alto a todo momento. E eu não vi o Central um time tão técnico assim. Não. Assim, era mais na força de vontade, na gana do torcedor ali, empurrando os caras, sabe? Porque o próprio gol do Central, o jogador, ele é muito rápido, ele pega a bola assim, ele dá uma pedalada, mas ele meio que, sabe, ele é meio desengonçado, assim, não tem aquela qualidade técnica vistosa que você vê o Arrascaeta quando vem, faz o controle de bola, né? E ele cruza a bola e o cara vinha atropelando todo mundo. Nanico na Argentina. São 6 ou 7 jogos sem ganhar. O Central é um time pequenininho no futebol argentino, pequenininho mesmo. Ele não é nem assim um time que está acostumado a jogar a primeira divisão, ele é um time de divisões inferiores, ele tem um título em toda a sua história, que foi a Copa da Argentina, é um time pequeno mesmo, bem pequenininho. E assim, esse time pequenininho pega um gigante do nosso futebol, ganha no Brasil e empata na Argentina jogando melhor que o Flamengo. Assim, eu acho que é pra gente pensar mesmo a atuação do Flamengo nesses 2 jogos. Quando a gente estiver distante da floresta, assim, a gente olhar a classificação depois, o resultado de ontem foi normal. O problema foi ter perdido em casa para o Córdoba. O problema foi ter se colocado nessa situação. Você acha que é normal? Eu não sei não, cara. Eu acho normal, diante cara. da necessidade de ganhar o jogo... Diante da necessidade, eu esperava o Flamengo vencendo o jogo ontem. Mas olha só... E pela distância técnica entre os times. Exato. Eu sou meio suspeito que eu falei, inclusive eu falei, o Flamengo ganha esse jogo porque, lá assim, e até com uma certa você poderia facilidade. considerar o jogo do Maracanã um acidente. Pô, aconteceu um acidente desses que acontecem raramente. 2 vezes não vai acontecer. Aí 2 vezes não vai acontecer. Vai lá na Argentina e vai ganhar o jogo. E eu acho que o Flamengo não mereceu ganhar o jogo na Argentina também. Mas empatar no Equador e empatar na Argentina, vencendo as partidas dentro de casa, você resolveu com sobra. Perfeito, a primeira mas colocação. Ele perdeu o Tátira... desse time. Pois o problema todo foi esse jogo. Exato. O de ontem, ok. Agora que o empate de ontem é ruim pelo contexto, de você ter perdido para ele em casa. Mas distante da floresta, classificado, se vencer as 2 dentro de casa, e é provável que vencendo as 2 dentro de casa se classifique, você vai achar normal o que aconteceu ontem. O que não é normal ontem, a gente viu o Arrascaeta perder o gol que ele fez, que ele perdeu. O time desabar do jeito que desabou quando o Pedro saiu, uma coisa espantosa. O Juninho entrou dando mais energia, marcando, Ele quase brigando. fez o gol no primeiro minuto, né? Que ele rouba a bola do cara e na hora de driblar o goleiro... Eu nem achei o Pedro tão bem ontem. Na verdade, ontem eu achei assim... Só que o Pedro consegue prender, dar parede para quem vem de trás, é uma referência técnica. Quando saiu o Pedro e o Juninho começa a se movimentar, o Córdoba fez assim, ó. Eu sou um cara que elogia muito o futebol do Pedro, sou assim, um fã declarado do futebol dele. Mas ontem eu achei ele muito abaixo. Sim. O Felipe explicou porque ele tirou o Pedro e eu quero mostrar a escalação inicial. A gente estava debatendo aqui as dúvidas que tínhamos na escalação inicial. Rapaziada, vamos para esse corte aqui do Sport TV. Rapaziada, segue analisando aqui as informações. Antes, já se inscreva no canal, acione o sino das notificações, deixa o seu like. Depois também tem um corte da equipe F para a gente acompanhar aqui as informações, a imprensa analisando e debatendo aqui as informações do Mengão. Fechou? Vamos embora aqui para a continuação deste vídeo. O Léo Ortiz do time, ele sacou, fez a zaga com Danilo e Léo Pereira. A gente estava na dúvida se o Arrascaeta teria condições físicas de jogar mais uma partida como titular. Jogou. E esse foi o time titular. Aí, mostrar o banco do Flamengo e quem entrou? O Pedro saiu para a entrada... Bom, o Léo Ortiz vai entrar no segundo tempo, aos 28. O Varela entrou também, nesse mesmo minuto. O Alan entrou no finzinho, aos 45. Luiz Araújo vai entrar aos 18 do segundo tempo. E o Juninho entrou no intervalo. E o Felipe explicou o porquê dele ter deixado o Léo Ortiz no banco, escalado Danilo e Léo Pereira, e por que o Pedro, já que o Lino sentiu tanta falta do Pedro em campo... Eu não achei ele tão mal, não. Por que o Pedro saiu? Felipe, que não jogou bem. Ok, mas eu não achei que o Pedro tivesse tão mal, acho que não, a presença... eu digo Juninho, que não jogou bem. Não dá nem para dizer que o Juninho jogou mal também, porque o Juninho se movimenta, faz pressão, só é um outro jogo. Né? Quando você tira o Pedro, você coloca o Juninho, você propõe um outro jogo completamente diferente. Eu acho que ele coloca o Juninho também porque tinha muito espaço atrás da última linha de defesa do Central Córdoba e o Juninho é um jogador mais rápido que o Pedro para aproveitar isso. O Juninho também pressiona mais a saída de bola adversária e poderia fazer o Flamengo crescer nesse aspecto no jogo. Que, aliás, não fez isso em nenhum momento ontem, né? O Flamengo é um time que tem isso
costuma fazer isso bem. Ontem a gente não viu o Flamengo pressionar a saída de bola do Central Córdoba em nenhum momento. Por isso que eu não vou entender jamais um resultado como esse, Flamengo fora de casa, jogando contra um time pequeno, que é o Central Córdoba, comparado à dimensão do Flamengo, do mundo do Flamengo. Sabe, eu jamais vou assistir no Flamengo dos últimos tempos, jogando fora de casa, propondo o jogo, e jogar contra um time pequeno da Argentina, minúsculo na Argentina, de fato que é, e deixar os caras propor jogo, deixar os caras pressionar. Sabe assim, isso se apequenar demais. Acho que um clube como o Flamengo, de grandes jogadores que tem, e que vai brigar, e eu não tenho dúvida de que vai classificar e vai brigar até o final pelos títulos, e vai acontecer, mas não pode passar por isso. Não pode chegar fora de casa e se apequenar. Sabe, porque isso não faz parte da história do Flamengo, principalmente nessa história recente do Flamengo. Tem sido... Você quer ser técnico, né? Você está estudando para ser técnico. Queria te perguntar sobre o Felipe Luiz. Como vocês viram, não foi falta de estudo. E assim, eu garanto que o Felipe, cara, ele estuda horas e horas para um jogo. Assim, ele é obcecado nisso. Assim, a família dele, inclusive, perdeu, em relação ao que ele era como jogador, uma pessoa presente, porque ele dedica muitas horas ao estudo de um jogo. Então ele estuda muito. Ele é um técnico que não tem um ano de carreira ainda. E houve um encantamento, do qual faz parte. Eu acho que o trabalho dele é muito mais positivo que negativo. Houve um encantamento da maneira como rapidamente ele transformou o Flamengo naquela reta final de Copa do Brasil, muito com o dedo dele. Agora é um treinador que, por mais vivência que ele tenha como ex-atleta no futebol internacional, ele é um treinador de pouca experiência ainda. Ainda é um novato na profissão. Você acha que é possível que haja mesmo uma oscilação de quem está começando agora na carreira, de quem não vai ter resposta sempre, vai ter respostas boas num jogo, respostas ruins no outro? Porque a gente, no futebol brasileiro, de alta cobrança, a gente tem que falar de um Flamengo que vem de 2 jogos em que ele não foi bem taticamente. Contra o Cruzeiro, domingo, e ontem, que ele não conseguiu dar respostas àquilo que o adversário, pelo menos na minha opinião, aquilo que o adversário colocou em campo. Você acha que pode ter uma oscilação de um treinador que tem tão pouco tempo de carreira? Eu acho que, assim, eu tenho certeza que essa oscilação ela faz parte do processo. Foi por isso que quando, no início ainda, né, até meu início aqui no programa, eu falei, estava todo mundo falando, Felipe Luiz tem que estar na seleção. E eu falei, calma, gente. Sabe, eu fui muito criticado por essa minha fala. Eu falei, calma, assim, porque os jogos que eu vi, por exemplo, o Felipe Luiz, a única derrota que teve foi o Fluminense. Esse ano, jogaram contra o Fluminense no campeonato, vinha atropelando todo mundo. E foi o primeiro time, assim, bom, time bem treinado que o Flamengo tinha pego no campeonato estadual, tinha sido o Fluminense. E foi um jogo pífio das duas equipes. Foi um jogo horrível para quem assistiu. Eu lembro, foi 0-0, foi feio o jogo. Eu falei, calma, não pode acontecer isso aí de um time que tá todo mundo falando que vai ser campeão, que vai ser, né? Então, assim, calma, tem que dar tempo ao tempo. Lá ele não era o melhor. E hoje, tampouco, ele é digno de crítica como estão criticando. E eu acho que faz parte do processo essa oscilação. É muito jovem. Eu vejo o potencial do Felipe para abrir muitas portas para treinadores de futebol irem para a Europa, porque é um cara que tem mercado na Europa. Que é o sonho dele. Exatamente, assim. Tem um potencial incrível para fazer esse Flamengo voar, mas a oscilação faz parte de quem está no início. Há uma semana atrás, esse mesmo time enfiou um 4-0 no Corinthians, poderia ser muito mais. Há 3 semanas atrás, enfiou um 6-0 no Juventude, que também poderia ser mais. Então, assim, não é que o trabalho é ruim. Exatamente. Vamos com calma, né? Temos que fazer a leitura de um todo. Assim, a gente tem que esperar, tem que dar tempo ao tempo. Eu preciso ser coerente com o meu discurso aqui no canal e também em todas as outras redes sociais. Para mim, qualquer resultado que não fosse uma vitória do Flamengo, independentemente se fosse uma vitória magra ou goleada, para mim seria vexame. E novamente o Flamengo protagonizou um vexame. Dessa vez não foi no Maracanã, dessa vez foi na Argentina. Inclusive cerca de 200 torcedores do Flamengo compareceram ao estádio lá na Argentina. Vários saíram daqui do Rio de Janeiro de ônibus para poder acompanhar o Flamengo, para poder apoiar o Flamengo. Mas os jogadores dentro de campo não corresponderam às expectativas. Eu acho que ontem foi, assim, de verdade, a pior partida do Flamengo. Eu acho que foi até pior do que aqui no Maracanã, cara, porque ontem a gente pôde ver um Flamengo totalmente diferente do Flamengo que a gente vem vendo aí nos últimos meses com o técnico Felipe Luiz. Para vocês terem noção, o Flamengo finalizou 5 vezes ao gol do Central Córdoba. 5 vezes. O elenco que o Flamengo tem não pode se dar ao luxo de finalizar tão pouco a meta
da equipe adversária. Outro ponto que me chamou a atenção de maneira extremamente negativa: o Flamengo acertou apenas 78% dos passes. Foram 499 e o Flamengo só acertou 78%. Ontem a gente pôde ver os jogadores errando muito passe. Sobretudo o Gerson. Cara, a partida que o Gerson fez ontem diante do Central Córdoba, que partida horrível. Foi o pior jogo do Gerson no último ano, nos últimos meses. Inclusive o Gerson, ele precisa ser cobrado sim. Olha só, pessoal, comigo não vai ter essa de jogador não pode ser cobrado, jogador tem vaga cativa. Eu acho o Gerson craque, titular no Flamengo, titular na seleção brasileira. Mas isso não faz com que ele tenha direito de errar tanto como ele errou diante do Central Córdoba. Ele errou tudo que tentou, 10 passes errados. Gente, o Gerson errar 10 passes em um jogo me chama muita atenção. Confesso que eu não fiz esse levantamento, mas se bobear foi o jogo que ele mais errou passe desde quando ele voltou ao Flamengo, nessa segunda passagem dele pelo Flamengo. E outra, todo mundo pedia Danilo titular, Danilo titular, Danilo titular. Danilo foi titular. Partida horrível do Danilo, horrível. Não concordei com a escolha do Felipe Luiz em deixar o Léo Pereira e poupar o Léo Ortiz. Se fosse para colocar o Danilo, que colocasse então na vaga do Léo Pereira. Porque você tirar o Léo Ortiz, o seu camisa 10 da zaga, a gente pode ver que na ausência do Léo Ortiz, a saída de bola do Flamengo cai de uma maneira drástica. O Wesley, que a gente vai falar já já sobre o clube europeu que está tentando tirá-lo antes do Super Mundial, partida horrível do Wesley. O Ayrton Lucas voltou a ser aquele Ayrton Lucas que a gente estava vendo aí ultimamente. Horrível, errando tudo, saída de bola, nervoso. Por falar em nervosismo, o Flamengo demonstrou um nervosismo acima da média, uma ansiedade acima da média. Então, uma falta de atenção em cima da média. O Arrascaeta fez um golaço, mas logo em seguida perdeu um gol que não pode perder. E olha que eu sou um cara que eu defendo muito o Arrascaeta, mas não dá para perder aquele gol. O Pedro, ele, coitado, assim, eu não vou nem criticar a partida do Pedro, porque ele só ficou no primeiro tempo, e nesse primeiro tempo a bola nem chegou para ele. O Felipe Luiz colocou o Juninho no segundo tempo, e olha, eu não consigo mais defender o Juninho. Outra atuação muito fraca desse atacante do Flamengo, que chegou aí através de uma aposta de José Boto e da diretoria e do técnico Felipe Luiz, mas também, vou te falar, não dá para confiar não. Entrou no lugar do Pedro, não fez absolutamente nada em campo. Alô, Bruno Henrique, vamos acordar. Não sei se você caiu de rendimento por conta do que vem acontecendo fora das quatro linhas, inclusive agora o STJD está na cola dele também, mas não dá mais, eu não consigo mais defender o Bruno Henrique também. Michael também não dá para defender, inclusive eu agora entendo bastante, e na verdade a pessoa que me falou aquela informação que o Flamengo está atrás de 2 pontas no mercado na próxima janela de transferência, me mandou uma mensagem cerca de 7 horas da manhã, me mandou o seguinte: agora você entende por que o Flamengo está atrás de ponta? Porque não dá, os pontas do Flamengo não correspondem mais. O Michael só serve para inflacionar o salário do elenco, o Bruno Henrique é uma incógnita, uma insegurança. O Cebolinha vive no departamento médico. O Luiz Araújo não consegue render também. Talvez o único ponto aí que eu tire dessa lista de críticas é o Gonzalo Plata, que mesmo assim também está toda hora tendo um problema físico. Então agora dá para entender porque que o Flamengo está atrás de um ponto. Gente, na boa, partida horrível do Flamengo coletivamente e individualmente falando. Um jogo para o Felipe Luiz esquecer. E o Felipe Luiz, ele precisa acordar. Ele está no começo da carreira dele, ele tem que entender que em determinado momento ele vai ser cobrado e está no momento de ele ser cobrado. O Flamengo se complicou num grupo da Libertadores muito fraco. O Flamengo tem a obrigação de vencer agora os 2 jogos em casa, contra LDU e Deportivo Táchira, e goleando. Porque precisa fazer saldo de gols, porque não é nenhum absurdo 3 equipes ficarem com 11 pontos. E aí o saldo de gol vai ser critério de desempate. A verdade é que o Felipe Luiz não pode esquecer essa partida, né? Tem que usar aí como manual do que não fazer, né? Bastidores do Mengão, o Flamengo internamente trata esse empate como uma derrota na Libertadores, mas o Felipe Luiz segue com o respaldo do José Boto, tá? Bom, o Danilo me lembrou na época da seleção recente agora,
onde Copa América, né? Muito criticado lá, o Danilo. Ele falou o seguinte, vamos dar uma olhada aqui. Tecnicamente, nós fomos abaixo. Sou o primeiro a levantar a mão, pois falhei em uma medida de passe que não é habitual. Isso não deixa o jogo fluir e perdemos muita posse de bola. Temos que correr para recuperar. Temos que aumentar a cobrança entre nós, pois quando cometemos erros técnicos, a gente não joga bem, declarou o Danilo aí na zona mista. O Gerson também meio que falando que agora não é hora de falar, de trabalhar e não sei o que, todo mundo com o mesmo discurso, e isso tem que ser resolvido rápido. Sábado às 9h30 já tem Flamengo e Bahia pelo Campeonato Brasileiro, né? Não é fácil jogar contra o Bahia, apesar de que eu acho que esse jogo é no Maracanã. Vamos ver aqui. Flamengo e Bahia, Maracanã. Depois Flamengo quinta-feira contra a LDU. Então o Flamengo vai ter um tempo aí, né? De sábado a quinta para poder descansar e jogar contra o Botafogo no outro domingo, dia 18. E depois enfrenta o Botafogo da Paraíba. E depois tem Palmeiras. E depois, dia 28/5, tem aí o Deportivo Táchira no Maracanã. Então, uma sequência de jogos importantes para o Flamengo. Ainda bem que os próximos são em casa, né? Bahia em casa, LDU em casa, Botafogo em casa, Botafogo da Paraíba em casa, Palmeiras fora e fecha o mês de maio aí com o Deportivo Táchira em casa também. Então o Flamengo tem aí dos próximos 7 jogos, 6 são no Maracanã. Tá, 6. É engraçado, né? Porque aí você vê, se você vier olhando aqui, deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui. Se você vier olhando aqui a tabela de jogos do Flamengo, dá uma olhada. Você vem aqui, ó, Flamengo e Palmeiras, Flamengo e Deportivo Táchira, Fortaleza, Sport Recife. Do nada aparece Flamengo e Chelsea aqui, ó. Dia 20/6, Flamengo e Chelsea. Depois Flamengo e Leão e Flamengo e São Paulo volta aí É porque aqui, antes do São Paulo aqui, Flamengo classificando no Mundial de Clubes para as fases de mata-mata, tem mais jogos aqui antes do jogo do São Paulo, que tem a Esperance, Chelsea, segunda rodada, e depois o Leão. Flamengo classificando, vai ter mais jogos aqui depois do dia 26/6. Curiosidades aí, quis mostrar aqui para vocês. Do nada um Chelsea aqui no meio dos próximos jogos do Flamengo. Do nada. Coloca aí a sua opinião nos comentários, se inscreva, acione o sininho, deixa o like, até o próximo vídeo.